regras, um novo posicionamento da Prefeitura. A divulgação sobre esse posicionamento deve ser divulgado agora amanhã, quarta-feira pela manhã. Agora, falando sobre Goianésia, até o início da manhã, o prefeito Renato Castro, ele informou que a cidade continuaria seguindo o modelo, as regras do decreto municipal, mas mudou de ideia assim que soube de 3 novas mortes causadas pela doença. Agora, a cidade vai adotar um lockdown aos finais de semana. Vamos ouvir um trecho do que o prefeito disse, explicando essa nova medida. A ideia é a gente fazer uma redução da dinâmica social, mas manter as pessoas trabalhando. De que forma? Um toque de recolher a partir das 19 horas até as 6 da manhã. Durante o dia a gente vai trabalhar, à noite fechado absolutamente. E sábado e domingo, lockdown absoluto, nem posto de gasolina, nem mercado, nem nada. Só farmácia para delivery, das 19 horas de sexta-feira até as 6 horas da manhã de segunda-feira, lockdown absoluto. Dessa forma que nós vamos enfrentar o vírus e respeitar o trabalho das pessoas. Conforme o prefeito, bares e restaurantes, depois desse horário das 7 da noite, só vão poder entregar comida. E como ele disse, as igrejas só vão funcionar em um dia da semana. Só as farmácias estão liberadas para funcionar no meio de semana e também aos finais de semana. E com essas 3 mortes, Goianésia alcança agora a marca de 6 pessoas, infelizmente, morreram com a Covid-19. Rosane. Obrigada, Bruno. Bom, e com o novo decreto do Estado, os atendimentos presenciais do VaptVupt em todo o Estado foram suspensos. O Bruno Dourado, que está ao vivo aqui com a gente também, tem mais informações. Boa noite, Bruno. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Todos os atendimentos presenciais e serviços como emissão de carteira de trabalho ou entrada do seguro-desemprego estão suspensos até o próximo dia, pelos próximos 14 dias. Bom, isso como prevê o decreto divulgado hoje pelo governador Ronaldo Caiado. Olha, novos agendamentos também estão suspensos até a flexibilização do isolamento social. Para quem tem agendamento feito para os próximos dias, o VaptVupt vai entrar em contato para estar fazendo a remarcação. Vale lembrar que essas mudanças no atendimento estão valendo para todo o estado a partir de hoje. Então, quem precisa de qualquer serviço do VaptVupt presencial vai ter que esperar até o dia 11 de julho para fazer o agendamento e ser atendido. Rosane. Obrigada, Bruno. Bom, e Goiás registrou mais 38 mortes pela Covid-19 de ontem para hoje, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos atualizar então esses dados aqui no nosso telão. Olha só, são 475 mortes, 24.666 casos confirmados, 59.981 casos suspeitos e 29.446 casos já foram descartados. O governador Ronaldo Caiado esteve em Itumbiara para a inauguração do novo hospital de campanha. Por isso a gente vai para lá conversar com Jonathan Moreira, que acompanhou tudo e traz os detalhes, né, Jonathan? Boa noite. Boa noite para você também, Rosane, e para todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Anhanguera. Sim, o governador esteve aqui em Itumbiara hoje para inaugurar esse hospital de campanha que vai funcionar no antigo hospital particular. Esse hospital particular estava passando uma dificuldade financeira muito grande, estava inclusive sob recuperação judicial e em março deste ano o governo então assumiu esse hospital. A proposta era fazer um hospital regional aí para atendimento clínico em geral, para atender urgência e emergência, mas com a chegada da pandemia, o governo então decidiu fazer com que esse hospital fosse referência em atendimento a pacientes da Covid-19. O governador Ronaldo Caiado esteve aqui, como eu disse, nós falamos com ele e ele trouxe para a gente a importância desse hospital aqui para a região sul. Vamos ouvir. As medidas, todas elas precisam de ter uma consequência. Se nós não fizermos com que haja um atendimento de qualidade às pessoas, porque como você vai atender um paciente de um Covid se você não tem UTI? Como você vai atender um paciente de Covid se você vai ficar na regulação pedindo para ir para Goiânia? Então o que nós precisamos de ter são estruturas regionais capazes exatamente de poder atender o paciente, recuperar vidas. Então está aí a fala do governador Ronaldo Caiado. Lembrando que esse hospital aqui tem capacidade para até 200 leitos, mas só foram inaugurados 70, 50 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI que já estão
inaugurados aqui em Itumbiara, hospital de campanha, que depois dessa pandemia deve continuar atendendo aqui o atendimento clínico geral. Rosane? Obrigada, Jonathan. Mas olha, mesmo com a ampliação, a oferta de UTIs pode não acompanhar o aumento de pacientes graves da Covid-19 que precisam de tratamento intensivo. Na semana passada, a taxa de ocupação na rede municipal em Goiânia voltou a ficar em 100%. E o governo do estado já anunciou que não consegue chegar ao número de leitos ideal. Os especialistas afirmam que só diminuindo o número de infectados será possível atender a todos. Uma corrida por respiradores e leitos de terapia intensiva. Muitos estudos se fizeram em relação a várias medicações, vários tratamentos, mas o que a gente tem mesmo é uma boa e velha terapia intensiva, a terapia intensiva tradicional. Então, o que está salvando realmente os pacientes é a assistência adequada. Muitos alertas foram feitos. Pedido para ficar em casa para que não faltasse assistência aos doentes. No início de junho, a Prefeitura de Goiânia publicou este aviso. A taxa de ocupação dos leitos de UTI se aproxima de 100% e os medicamentos essenciais nas UTIs já estão em falta no mercado. Dias depois, o prefeito Iris Rezende afirmou que o município estava se preparando para a demanda crescente. Deixamos de inaugurar a maternidade e instalamos ali 40 UTIs. Vamos instalar mais 40, o que for necessário estaremos instalando. Nós monitoramos a ocupação na última semana, que foi crescendo à medida em que novas vagas eram oferecidas. No dia 25, pela manhã, havia 7 leitos vagos. À noite, restavam apenas 2. No dia seguinte, não havia mais nenhum. Todos os 50 leitos tinham sido ocupados. No dia 27, sexta-feira, não só a maternidade, todos os 102 leitos de UTI da rede pública municipal para coronavírus estavam ocupados. A pressão na rede hospitalar só aumenta, assim como tem acontecido no mundo todo, aqui no Brasil primeiro, em outros estados e agora na região centro-oeste. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás projetaram que o baixo isolamento social levaria ao colapso dos hospitais goianos daqui a 2 semanas e que seriam necessários 2.000 leitos de UTI para atender a demanda diária, o que é impossível, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Mas quantos leitos de fato foram implantados até hoje? Nós tínhamos 269 leitos disponíveis. Hoje, nós temos em Goiás 437 leitos. Caminhando com algumas medidas que estão sendo adotadas, estruturação, baseadas na própria regionalização, para aproximadamente 600 leitos. E por que a capacidade de ampliação está chegando ao fim? Nós precisaríamos de estrutura, precisaríamos de equipamentos e medicamentos, que está com grande dificuldade no Brasil, e precisaríamos de pessoas. Não existem pessoas capacitadas no Brasil em quantitativo suficiente, nem em Goiás. O Conselho Regional de Enfermagem diz que existem profissionais em número suficiente, mas esse pessoal teria que ser treinado para atuar em UTI. E seria necessário ter também equipes de reserva para substituir quem fica doente, o que não acontece hoje. Nós recebemos pelo Conselho Regional de Enfermagem muitas denúncias dos profissionais de enfermagem em relação à sobrecarga de trabalho que prejudica a assistência a ser prestada ao paciente. Quem trabalha na linha de frente está acostumado a UTIs cheias, mesmo antes da pandemia do coronavírus. Mas o momento atual é muito mais complexo. Por isso, o pedido é que cada um faça a sua parte. Não há leitos suficientes em nenhum lugar do Brasil, quiçá no mundo. Então há necessidade sim de um isolamento, ainda que o Ministério Público acompanhe, entre com ações judiciais, nós temos um limite. É sair de casa somente para as coisas essenciais e seguir as orientações do Estado de Goiás, da Secretaria. A Secretaria de Saúde de Goiânia diz que disponibilizou mais 23 leitos de UTI nos últimos 5 dias e agora tem 123 vagas exclusivas para a Covid-19 em 6 hospitais.
Diz também que segue em busca de novos leitos e novas contratações. Já a Secretaria de Saúde de Goiás diz que ampliou a rede de assistência com a abertura de hospitais de campanha e a ativação de leitos dedicados aos casos de Covid-19 nas unidades já existentes. A Secretaria diz que trabalha para atingir o número de 1.120 leitos entre UTIs e enfermarias. E uma idosa foi presa hoje em Jataí, suspeita de tráfico de drogas. Sobre esse assunto, a gente volta a falar com o repórter Bruno Dourado, porque vários parentes dela estão presos pelo mesmo crime. É isso mesmo, Bruno? Pois é, Rosane, curioso, né? Filha, marido e até o genro dessa mulher de 52 anos já foram presos aí por tráfico de drogas. Dessa vez, a polícia apreendeu essa vovó do crime. Com ela, meio quilo de crack, pequenas porções aí de maconha, 2 celulares e mais de R$2.000 em dinheiro. Não é a primeira vez, né, que ela foi presa por esse tipo de crime. Na última vez, ela foi presa com a filha e, por ser réu primária, está em liberdade desde março. Com essa prisão, né, a gente já vem acompanhando essa situação. A gente espera que ela tome juízo dessa vez para não ser presa novamente, né? Volto com você, Rosane. Pois é, Bruno, obrigada. Inclusive, por causa do novo decreto do Estado, até o atendimento nas delegacias da Polícia Civil aqui no Estado deve mudar. O Danilo Moreira está ao vivo, conta pra gente. Boa noite, Danilo, é com você. Oi, Rosane, muito boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Exatamente, essa informação foi divulgada hoje pela Divisão de Comunicação da Polícia Civil. Os atendimentos presenciais para crimes leves nas delegacias de todo o estado, como roubo e furtos de aparelhos celulares, documentos, pessoas desaparecidas e acidentes de trânsito sem vítimas estão suspensos. Essas ocorrências devem ser registradas pela delegacia virtual pelo site. Vou falar o site agora, é raivirtual.ssp.gov.br. Repetindo, raivirtual.ssp.gov.br. De acordo com a divisão da Polícia Civil, de comunicação da Polícia Civil, essa medida é para evitar aglomerações nas delegacias e também para evitar a disseminação do novo coronavírus. Já os atendimentos nas delegacias para crimes graves, como os homicídios, sequestros, estupros, roubos de veículos e prisões em flagrantes, essas ocorrências devem ser registradas presencialmente nas delegacias, mas algumas medidas devem ser tomadas, como o controle de pessoas dentro dessas delegacias e o uso de máscaras e álcool gel também tem que ter cuidado aí nas delegacias. É obrigatório esses cuidados aí, viu, Rosane? Volto com você. Tá certo, obrigada, Danilo. E os policiais militares do Comando de Operações Especiais de Divisas apreenderam uma tonelada de maconha em Lusiânia. O Danilo Moreira também traz esse assunto pra gente. A droga estava nesta caminhonete que circulava pela BR-040 em Lusiânia. Uma equipe do COD que patrulhava em um bairro próximo da rodovia suspeitou do veículo, que estava com excesso de carga. Os policiais tentaram abordar o motorista, que fugiu. O motorista abandonou a caminhonete nessa estrada e logo depois fugiu a pé. Os policiais encontraram o veículo e se surpreenderam com a quantidade de droga que ele carregava. No interior desse veículo foi localizada a quantidade de 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada de maconha prensada, provavelmente oriunda do Paraguai. Essa droga certamente abasteceria Brasília e todo o seu entorno. A polícia ainda procura pelo motorista que está foragido. O principal objetivo agora é descobrir quem receberia essa carga. O caso foi registrado em uma delegacia de Lusiânia. 2 jovens foram presos com maconha misturada em pó de café na BR-060 em Rio Verde. Os rapazes de 18 e 19 anos estavam viajando no ônibus que foi parado no posto da PRF em Rio Verde. Os dois disseram que são amigos. Eles têm passagens recentes pela polícia por porte ilegal de arma de uso restrito e, quando eram menores, tinham sido autuados por assalto à mão armada. Os jovens contaram que pegaram a droga em Rondonópolis, no Mato Grosso, e levariam para o Tocantins, onde moram. Na mala de viagem deles, os policiais encontraram 2 tabletes de maconha enrolados num plástico com uma mistura de pó de café para tentar disfarçar o cheiro da droga e despistar os policiais em caso de fiscalização. Os 2 foram levados para a delegacia de Rio Verde.
E a partir de amanhã, o comércio não essencial volta a fechar as portas em Goiânia. A Prefeitura publicou agora há pouco um novo decreto que segue as regras estabelecidas pelo governo do estado para evitar um colapso no sistema de saúde. John William vem com informações para a gente. John, esse decreto municipal segue à risca o decreto estadual. Boa noite para você. Na íntegra, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Havia uma expectativa, especialmente dos comerciantes aqui da capital, de que o prefeito seguisse por um outro caminho. Os comerciantes deram uma sugestão de que os primeiros 14 dias fossem de funcionamento, a permissão para que o comércio pudesse funcionar. E depois os outros 14 dias de fechamento. Mas o prefeito não acatou esse pedido e seguiu na íntegra o que propôs ontem o governador Ronaldo Caiado, num decreto propondo esse funcionamento alternado do comércio. 14 dias fechado primeiro, 14 dias abertos depois. Vamos ver o que o prefeito detalhou no decreto aqui da capital. Ele diz o seguinte, que a adesão do município de Goiânia ao sistema de revezamento de atividades econômicas será nos termos do decreto estadual, iniciando com 14 dias de suspensão, seguidos por 14 dias de funcionamento. Aí ele diz assim, que as atividades previstas nos parágrafos 1º e 2º, que são as atividades essenciais, supermercados, farmácias, deverão ser realizadas seguindo os protocolos do Estado, protocolos de higiene, de segurança, como, por exemplo, o uso de máscaras. E ele destaca no decreto que o uso de máscaras continua obrigatório para todo mundo que sair de casa e quem desobedecer tem uma multa de R$ 627,38. Como eu disse, havia essa expectativa dos comerciantes de que eles pudessem continuar funcionando para aproveitar o início do mês, que é quando as pessoas recebem o salário, quem tem trabalho e podem gastar nas lojas, mas não é isso que aconteceu e com certeza vai haver um impacto muito grande na economia. A loja de produtos de cama, mesa e banho em Campinas reforçou o estoque para tentar reverter o prejuízo do período em que não pôde funcionar. Nem deu tempo de retomar as vendas e já veio a notícia de que será preciso fechar as portas outra vez. A gente fez compras, a gente organizou nosso estoque, então a gente vai ter que fazer na medida do possível as vendas por delivery e que não são grandes assim também, né, no nosso segmento, até passar essa fase aí. 2 novas funcionárias foram contratadas, uma aposta na retomada da economia. Mas agora o emprego delas está ameaçado. Perder agora para mim vai ser difícil. Vai prejudicar a gente bastante, né? A gente que tem família. A orientação de fechar o comércio de forma alternada veio do governo do estado, com base no número crescente de casos da Covid-19 e nas projeções da UFG que mostram um colapso no sistema de saúde se a situação continuar do jeito que está. O governo recomendou o fechamento do comércio por 14 dias, a partir desta terça-feira, mas com as atividades essenciais funcionando. Depois, serão 14 dias com o comércio aberto novamente. Algumas atividades continuam suspensas mesmo nos 14 dias de abertura. São eventos públicos e privados presenciais de qualquer natureza, inclusive reuniões e uso de áreas comuns de condomínios, academias de ginástica, espaços infantis e outros lugares que causem aglomeração. Também permanecem proibidos aulas presenciais, cinemas, teatros, casas de espetáculos, bares, boates, academias poliesportivas, salões de festas e de jogos. Uma novidade é que os restaurantes poderão abrir nos 14 dias de funcionamento, mas devem atender apenas com 50% da capacidade. Já acreditamos que seja um pontapé inicial. Também estamos super preparados para essa reabertura e muito ansiosos para que esse dia chegue, até porque ninguém aguenta mais ficar fechado tanto tempo. Serviços de repartições públicas do Estado, no período de suspensão, vão funcionar apenas por teletrabalho. Se o atendimento não puder ser remoto, as unidades ficarão fechadas. Nesta terça-feira, o VaptVupt e o Detran já não funcionaram.
Mas, para valer nos municípios, o decreto precisa de adesão dos prefeitos. A quarentena alternada do comércio foi apresentada a eles numa reunião por videoconferência. Mas a proposta não foi bem recebida por todos. Alguns, inclusive, já disseram que vão manter as atividades funcionando. E a palavra final acaba sendo mesmo dos prefeitos, porque o Supremo Tribunal Federal deu a eles o poder de adotar ou não medidas de restrição nos municípios. Em Goiânia, os comerciantes sugeriram manter as atividades funcionando pelos próximos 14 dias e só depois os estabelecimentos fecharem. Mas a prefeitura disse que vai seguir o decreto estadual. O que não aderir, como é que ele vai responder para a população? Como é que ele vai prestar contas amanhã no aumento do número de pacientes complicados e que evoluem a óbito naquele município? Bom, na nossa página na internet você confere o decreto do governo do estado sobre o funcionamento do comércio no esquema 14x14. 14 dias abertos e outros 14 dias fechados. Acesse g1.com.br/Goiás. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de uma explosão num caminhão-tanque na zona rural de Porteirão, no sudoeste do estado. Mais informações com o Fábio Lemen, que está ao vivo com a gente. Boa noite, Fábio. Como é que isso aconteceu? Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Esse acidente foi na zona rural de Porteirão, cidade que fica a cerca de 90 quilômetros aqui de Rio Verde. Esse acidente, portanto, foi numa usina desativada de produção de cana-de-açúcar e 2 trabalhadores tentavam consertar o tanque de um caminhão. E esse tanque explodiu no momento que eles faziam uma soldagem. Esses 2 trabalhadores, portanto, estavam nesse local. Um deles morreu, que é o Ricardo Marques Pereira, de 28 anos, que morreu no local. Um outro jovem de 23 anos foi levado para o hospital de urgências em Santa Helena e segue internado em estado estável. Ele passou por uma cirurgia durante a tarde e segue, portanto, internado. A Polícia Civil agora vai investigar o que teria provocado essa explosão. Nós também tentamos contato com os proprietários dessa usina desativada, mas a gente não conseguiu localizar ninguém. Rosane. Fábio, obrigada. E a seguir, as últimas horas para a entrega da declaração do imposto de renda. Agora são 7h30. Daqui a pouco a gente está de volta. Agora são 7h32. Morreu hoje a 3ª vítima do acidente registrado na GO 210 entre Mazargão e Água Limpa. Michele Prata era assessora da Superintendência Municipal de Trânsito de Caldas Novas e estava no carro com outras 4 pessoas. O motorista perdeu o controle e o veículo saiu da pista. 2 servidores morreram no local do acidente. Larissa Mesquita, que era secretária do prefeito, e Leonardo Marinho, superintendente da SMT. Outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves e passam bem. Michele teve várias fraturas pelo corpo e estava internada em estado grave, mas não resistiu. Ela foi enterrada em Caldas Novas. E teve protesto de comerciantes em Morrinhos hoje. Eles foram até a porta da prefeitura pedir para que o comércio não feche. A prefeitura informou que aderiu ao decreto do governo do estado como parte das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. O comércio deve fechar 13 dias e depois disso a situação vai ser analisada pela prefeitura, podendo haver flexibilização do comércio. E você aí, hein? Já fez a declaração do imposto de renda? Se não fez, corre, porque o tempo está acabando. O prazo termina às 11h59 da noite. Nesse escritório de contabilidade de Rio Verde, a última semana já tinha sido de muito trabalho. Hoje, o ritmo de declarações vai fazer com que os funcionários entrem noite adentro lançando informações no site da Receita Federal. Hoje também, além de estar vencendo as declarações de imposto de renda da pessoa física, está vencendo também a declaração anual do microempreendedor individual. Então, como o MEI, muitos não têm contador, eles acabam passando aí batidos, acabam esquecendo e acaba gerando multa para eles aí por entrega atrasada de declaração. Mesmo com algumas horas ainda para entrega, o contribuinte precisa ficar atento. A Receita Federal alerta que, como o sistema depende de internet, pode haver sobrecarga e dificuldades essa noite. A hora que estiver bem próximo de fechar a entrega, aí poderá acontecer do congestionamento e a pessoa não conseguir. Então, quanto antes ele entregar hoje, melhor.
Só em Rio Verde, pelo menos 31 mil declarações já foram lançadas até o fim da tarde. Em todo o estado, passam de 900 mil. Mas a expectativa é que cheguem a 1 milhão até o fim da noite de hoje. E se mesmo com a ampliação do prazo dado pela Receita durante a pandemia, o contribuinte deixar de declarar, vai ter que pagar multa. A hora que ele entrega, ele é notificado de uma multa por atraso da entrega da declaração, que o valor mínimo é de R$ 165,74. E a polícia acabou com o mistério de um desaparecimento após um acidente na GO 206 entre Golvelândia e Quirinópolis. Depois de 6 dias, foi localizado o corpo da vítima. Na última quarta-feira, o motorista do carro perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista. A polícia acionou o corpo de bombeiros e fez uma varredura em hospitais da região à procura de possíveis vítimas do acidente, mas ninguém foi encontrado. Ontem, a Polícia Civil também fez buscas e localizou o corpo de Dorivaldo Borges de Oliveira, de 25 anos. O jovem saiu da cidade na terça-feira passada e não se teve mais notícias. A suspeita da polícia é que a vítima tenha sido arremessada para fora do carro na hora do capotamento. A quarta-feira vai ser de sol, com temperaturas amenas na parte da manhã e umidade do ar em queda à tarde. Castelândia registra máxima de 29 graus. Ipameri fica entre 13 e 28. Porangatu registra máxima de 33 e Itumbiara, 27 graus. O mês de junho está acabando hoje e a nossa imagem do dia faz uma homenagem às tradicionais festas juninas. Os mais de 600 alunos da Escola Municipal Madre Francisca da Vila Pedroso, em Goiânia, estavam meio tristes. Mas aí os professores se organizaram e montaram a Quadritena do Madre. Estão mandando um vídeo para divertir os alunos. E para ajudar a distribuir a alegria, é claro que a gente também te mostra um trechinho por aqui, olha só. E segue passeio. O meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente. Atenção, se prepara para o nosso grande baile de máscara. Coisa boa, né, gente? E a gente fica por aqui, agora são 7h36, uma boa noite para você. Um beijo, um cheiro, a gente se vê amanhã. Hoje a gente encerra com imagens de Rio Verde.